Bom dia, amados irmãos. Irmãos, que o Senhor possa estar abençoando a vida de cada um que se faz presente aqui na nossa igreja. Aos queridos que estão nos assistindo pela live, que possam ser imensamente abençoados e possam assim estar compartilhando, né, para que mais pessoas possam ser abençoadas pela mensagem, pelos louvores, nesta manhã que o Senhor está nos concedendo. Oremos. Peço aos irmãos que possam estar entrando e ter reverência na casa do Senhor. Oremos. Eterno Deus, Deus Todo-Poderoso, muito lhe agradecemos por este dia, Senhor. Obrigada, Pai, por estarmos aqui reunidos mais um dia, Senhor, para bendizer e agradecer o Teu santo nome. Obrigada, Senhor, porque Tu tem a cada dia edificado o Teu povo, Senhor. E a prova disso é que nós nos prostramos aqui diante do Senhor. Obrigada pelo mês que está se iniciando, que venha ser um mês de muitas bênçãos para todos nós e que o Teu nome possa se tornar notório em toda nossa convivência, Senhor. Obrigada, Senhor, pela mensagem. Toma conta dos nossos irmãos que estarão aqui cantando. Abençoa as famílias aqui representadas. Una-nos, Pai amado, a cada vez mais a Teu propósito, que é de Te louvar, Te adorar. Essa oração que eu faço a Ti, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Vamos estar fazendo a leitura bíblica que se encontra em Atos 20, 35. Em tudo o que fiz, mostrei a vocês que, mediante trabalho árduo, devemos ajudar os fracos, lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus, que disse: há maior felicidade em dar do que em receber. Que esse possa ser o propósito de todo o povo de Deus, em estar ajudando ao próximo e tendo a felicidade de estar ajudando as pessoas, não merecendo o reconhecimento das pessoas, mas sabendo que o Senhor está vendo tudo, todas as nossas ações. Bom dia, irmãos. Vamos cantar juntos o hino 375 do Cantor Cristão. Nós temos a segurança que é o Senhor Jesus em nossas vidas. Nós possamos transbordar aquilo que o Senhor Jesus tem feito em nós e através de nós. Vivo feliz, pois sou de Jesus e já desfruto o gozo da luz. Sou por Jesus, herdeiro de Deus. Ele me leva à glória dos céus. Canta minha alma, canta o Senhor. Rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta o Senhor. Rende-lhe sempre ardente louvor. Ao seu amor esperançoso, vivo na luz, pela bondade do meu Jesus. Canta minha alma, canta o Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta o Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Oremos. Nesse momento eu vou convidar a irmã Esther Jesus, pode estar vindo aqui fazendo oração de louvor, de agradecimento ao nosso Deus.
Amém, né, irmãos? Um bom dia para todos, graça e paz. E para aqueles também que estão em casa, um bom dia, amém? Vamos orar, irmãos. Senhor, meu Deus e meu Pai, graça te damos, ó Deus, por esta manhã, por o Senhor estar presente aqui conosco, ó Pai. Senhor, Tu venha fazer, Jesus, um mover, Senhor, do Teu Espírito na vida de cada um de nós. Pai, que nós possamos nessa manhã dar o nosso melhor culto a Ti, que nós possamos dar o melhor de nós para Ti, Senhor. O que é mais valioso, Senhor, que é a nossa adoração. Pai querido, eu te peço, Senhor, abençoa aqueles que não estão podendo estar aqui conosco, aqueles que estão nos seus lares, que eles também possam estar ligados, ó Pai, clamando pela Tua vida, pela vida da sua família. Deus, entrega, Senhor Jesus, na mão das Tuas mãos, todas as nossas bênçãos, nossas vitórias conquistadas, ó Pai. Que o Senhor possa estar sempre conosco, ó Deus. Abençoa os louvores, abençoa os músicos, ó Pai, e abre, Senhor, venha ungir as nossas vozes, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nesse momento nós vamos estar falando o tema e a divisa do mês de missões. Hoje é o culto de encerramento, mas a gente sabe que missões estão nos nossos corações, é para todo ano, é para toda a vida, né? Então vamos estar falando assim o tema que nos fala que a solução é Jesus Cristo. É isso. Então vamos falar todos nós, todos juntos. A solução é Jesus Cristo. Vamos falar mais uma vez, somente as mulheres. A solução é Jesus Cristo. Agora os homens. A solução é Jesus Cristo. Agora todos juntos. A solução é Jesus Cristo. E a divisa que se encontra lá em João 3,16. Todos juntos, vamos falar, irmãos? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E nesse momento, os irmãos terão a oportunidade de depositar os seus dízimos e as suas ofertas aqui na casa do Senhor, em adoração ao nosso Deus Todo-Poderoso. Meus irmãos, deixa eu dar uma palavrinha do dízimo e oferta. Estou me propondo a fazer isso, por quê? Porque a gente já está muito próximo de começar a nossa obra. Os irmãos viram ali na frente que ontem chegou, né, o caminhão para a gente fazer o aterro aqui, né? O último rapaz para fazer o orçamento daqui do rebaixamento veio na quinta-feira, ainda não me passou o valor, mas foi a última pessoa. E para a semana que vem eu já vou deixar, então, o pedido de material com o irmão Antônio Carlos, com o Ricardo, né, com os irmãos que foi da comissão que a gente levantou para a obra, né? Então, se o irmão deseja, né, ultimamente nós recebemos uma oferta muito generosa que nos ajudou a completar o valor que a gente tinha em mente, né, que era dos 10 mil reais, para dar o início, né, a gente começar. Mas a gente sabe que obra sempre tem uma coisa aqui, outra ali para se fazer a mais, né? A gente, do nada, essa semana resolveu começar uma na sala da irmã Daça, porque o teto da irmã Daça estava caindo, irmãos. Estava caindo de verdade. Ela já não estava... Tinha o quê, irmã Daça? Tinha uns 4 meses que já não usava sua sala, né? Talvez até mais, né? Desde o início do ano. Porque um dia ela estava lá e simplesmente caiu um pedaço do embolso no chão, né? E aí, se cai na cabeça, nos olhos, tem algum irmão, alguma criança vai machucar. Isso não é bom. Então a irmã estava usando ali a minha sala e a secretaria. Então a gente começou uma obra, ganhamos uma doação de uma janela da tia Bia, uma janelona muito bonita. Já começamos a colocar, foi colocada, compramos a pedra. Essa semana já vai finalizar essa área da janela. Vamos colocar um piso, pintar. Então a gente já arranjou alguma coisa a mais para fazer. E vai ter muito mais coisas. Eu ainda estou com um plano, aí de muito em breve a gente acabar um culto aqui, eu fazer um tour com os irmãos pela igreja. Só para o irmão ter noção de fato como estão algumas dependências da igreja. A gente tem a sala ali dos irmãos diáconos, que no momento de chuva como esse sofre muito, porque o telhado está ruim, e aí afeta também a sala da MCM. Então, se o irmão pegou o carnê, pastor, eu já paguei meu carnezinho, dá tudo certo, eu também, graças a Deus, eu acredito que a maioria dos irmãos. Se o irmão desejar pegar outro, fica à vontade, fale com a irmã Silvani ou com a irmã Regina, pegue mais umzinho, o valor é R$20, mas o irmão não tem obrigação de dar R$20. O irmão dá R$20 se assim tiver no seu coração. O irmão pode dar 5, pode dar 10, pode dar mais também, se assim for o desejo do irmão. Mas o nosso objetivo é que a gente vá fazendo um caixinha
para que essas melhorias sejam feitas. Se a gente demorar muito, vai chegar um tempo em que não vai dar mais para fazer melhoria. Vai ter que destruir, fazer de novo. E aí, meus irmãos, é uma obra. Aí sim é uma obra, aí fica algo grande. Hoje, o Senhor está nos dando a oportunidade de arrumar, de melhorar. Então vamos melhorar, vamos arrumar para não deixar do jeito que está, piorando, né? Então vamos aproveitar agora esse tempo do verão, quase sem chuva, para a gente dar uma melhorada em muitas coisas que a gente tem na igreja, tá bom? Então, se o irmão deseja no seu coração, se o irmão tem orado, Senhor, eu tenho feito voto, tenho feito compromisso contigo, continue, meu irmão, no compromisso que você tem feito com Deus, tá bom? Não há nada melhor do que ofertar na casa do Senhor, seja o financeiro, seja o talento, seja o dom, mas de maneira que você veja as coisas acontecendo, seja o evangelismo, seja as melhorias, né, no lugar onde você está. Então, ore ao Senhor, peça para Ele encher o teu coração desse amor, dessa vontade de ajudar a obra, a causa do Senhor. Nós temos a certeza, meus irmãos, que esse lugar vai estar cada dia mais bonito. Amém? Amém? Glória a Deus. Bom dia a todos. Bom te ver aqui na casa do Senhor. Convido a igreja a se colocar de pé nesse momento. Vamos louvar o Senhor bem bonito nessa manhã. Podemos avançar, é preciso de mãos dadas, lado a lado trabalhar. A urgência nessa obra, vidas há pra restaurar. Se unirmos nossas forças, não iremos fraquejar. Jesus Cristo é esperança, nós cremos para esta geração. Trabalhando em unidade, vamos transformar a nossa nação. Somos um corpo em Cristo, somos a luz que brilha aqui, anunciando o Evangelho. Vamos juntas prosseguir, somando nossas forças, completaremos a missão de proclamar as boas novas. Só Cristo é a solução. Verdade, Senhor. A urgência nessa obra, vidas há pra restaurar. Se unirmos nossas forças, não iremos fraquejar. Jesus Cristo, declare isso. Jesus Cristo é esperança, eu creio, para esta geração. Se você crê, então declare. Trabalhando em unidade, vamos transformar a nossa nação. Somos um corpo em Cristo, somos a luz que brilha aqui, anunciando o Evangelho. Vamos juntos prosseguir, vamos somar forças, somando nossas forças, completaremos a missão de proclamar as boas novas. Só Jesus é a solução. havemos de colher, oh, quão jubilosos havemos de colher.
de colher frutos abundantes havemos de colher. Declare. Somos um corpo em Cristo, Nada pode nos separar. Que brilha aqui, anunciando o Evangelho. Vamos juntos prosseguir, somando nossas forças, completaremos a missão de proclamar as boas novas. Somente. Só Jesus é a solução. De proclamar as boas novas, só Cristo é a solução. De proclamar as boas novas, Nada pode nos só impedir. Cristo é a solução. Aleluia. Amém. Ainda em pé, meus irmãos. Temos algum aniversariante entre nós na manhã de hoje? Temos. Lembramos de algum dos nossos irmãos que durante a semana fez aniversário. Segunda foi o irmão Paulo, né? Mas nós oramos no domingo por ele. Tivemos mais alguém durante a semana? Não me lembro, né? Acho que não, essa semana. Tem aí, minha irmã? Traz pra cá, irmã Beth. Traz pra cá. Isso aí, irmã Beth. Vem juntos, aproveita e traz ela. Vai fazer agora, irmã? Só terça. Benção. Aí, vai surgindo, viu? Vai pressionando, vai aparecendo. Luana, segunda? Cadê? Luana, segunda-feira, Luana. Gente, se espremer mais, vai aparecer mais uns 3. É mesmo? Ô, bênção de Deus. Olha aí, ó. Aniversário de casamento. Amém, amém. Bênção de Deus. Vamos orar então, meus queridos? Deus, muito obrigado, Senhor Jesus, por estas vidas que estão aqui à frente. Estendemos as nossas mãos, Deus maravilhoso, para abençoar, Pai querido, a vida das tuas preciosas servas, Deus. Muito obrigado, Jesus, porque as tuas filhas comemoram, celebram, Pai, agradecem a Ti por mais um ano de vida, Senhor. Pai querido, nós declaramos as bênçãos do Senhor sobre a vida das tuas filhas, Pai. Nós pedimos, Pai querido, as mais ricas bênçãos dos céus, Pai. Pai querido, bênçãos, Deus maravilhoso, em forma de amor, em forma de paz, Pai querido, em forma de saúde, Pai. Pedimos as tuas bênçãos, Pai querido, no relacionamento, na vida pessoal, na vida profissional, Pai. Que o Senhor possa ser abundante no lar e na casa das tuas filhas, Pai. Muito obrigado pelo melhor presente que elas receberam, que foi o teu filho Jesus. Abençoa, Pai querido, a irmã Dácia, irmão Rogério, que vão completar também mais um aninho de matrimônio, Senhor. O Senhor possa estar abençoando este lar, Pai querido, trazendo comunhão para essa casa, Deus maravilhoso, a cada dia. Pai querido, que o lar dos teus filhos seja conhecido como um lar de amor, de cuidado, de respeito, Senhor. Pai querido, que a tua presença seja ali manifesta, Pai. Nós pedimos as tuas bênçãos, que eles possam completar, Pai querido, todos os anos, Pai querido, possíveis em vida, Pai querido, nessa terra, Senhor, até o dia, Pai querido, em que partirem para celebrar este momento na eternidade contigo, Senhor, mas até lá unidos, juntos, Senhor, pelo poder do teu amor. Muito obrigado, Senhor Jesus, pelos dízimos e ofertas também, que foram dedicados na tua casa, Senhor. Obrigado pela fidelidade dos teus filhos, Pai querido, para com todas as coisas que a igreja se propõe, sejam obras, seja evangelismo, seja ajuda, Pai. A tua igreja tem se mantido fiel, organizada, Pai, e tem abençoado, Pai querido, porque também é abençoada por Ti. Muito obrigado por tudo, Senhor, em nome de Jesus. Amém, Senhor, aleluia. Deus abençoe minhas irmãs. Amém. Essa é a manhã que o Senhor escolheu. Você está na casa dele, pode ouvir a palavra que o Senhor tem para o seu coração. Então esteja com seus ouvidos abertos, a mente aberta a ouvir aquilo que o Senhor tem para você. Aquele que ainda pudesse se colocar de pé, vamos estar louvando o Senhor. É um pouquinho do que vai ser lá na glória, amém? Dá um abraço ao irmão que está do seu lado, se você não falou, atrás de você. Dá aquele bom dia. Geração de adoradores, vamos estar
declarando nesse momento. Que não passe de nós o teu Espírito, e tudo que foi dito a nós venha se cumprir. Que não seja preciso que se levante outra geração, que vá avante, venha sobre nós e realize o teu querer. Vinícius, Que não passe de nós o teu Espírito, que tudo que foi dito a nós venha se cumprir. venha se cumprir. Que não seja preciso que se levante outra geração, que vá avante, venha sobre nós e realize o teu querer. Geração de adoradores, queremos ser sacerdócios santos pra te oferecer um perfeito louvor Em nossas vidas. em nossas vidas, fluir o teu querer. Geração de adoradores, queremos ser sacerdócios santos pra te oferecer um perfeito louvor Em nossas vidas. em nossas vidas, fluir o teu querer. Nós te adoramos essa manhã, Senhor, pois só Tu és digno. E não há outro que nós possamos adorar livremente e declarar assim: Que não passe de nós o teu Espírito, que tudo que foi dito a nós venha se cumprir. que não seja preciso que se levante outra geração, que vá avante, venha sobre nós e realize o teu querer. Geração de adoradores, Geração de adoradores, queremos ser sacerdócios santos pra te oferecer um perfeito louvor em nossas vidas. em nossas vidas, fluir o teu querer. Geração de adoradores, queremos ser sacerdócios santos pra te oferecer um perfeito louvor Em nossas vidas. em nossas vidas, fluir o teu querer. Nós te adoramos, Senhor. Nós te adoramos. Glória a Deus. Quantos são felizes por estar na casa do Senhor? Amém? Vamos louvar o Senhor com alegria, porque não há um Deus como o nosso Deus. Sei que essa semana foi uma semana de lutas e de vitórias, mas em todas o Senhor esteve presente com você. Não vai ser diferente nessa nova semana que começa hoje. Dobre os seus joelhos, coloque a sua vida no altar do Senhor e verás a glória do Senhor. Amém? Se eu me humilhar. Nós te adoramos, Senhor. Pois não existe um Deus tão maravilhoso. Por isso nós estamos aqui nessa manhã, para declarar de todo o coração, fechar os nossos olhos e declarar que não existe outro, não existe outro. Se humilhe diante do Senhor nessa manhã. Aleluia. Neste lugar, tu és real. É verdade, Senhor.
teu toque. O teu toque abriu os olhos do meu coração. Eu posso. Que vai ser essa manhã? Enxergar e entender. Então declare bem alto para que todos saiam. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Pois mais vale, mais vale. Mais vale um dia no centro do teu querer que toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Do início, declare. Neste lugar, É verdade. tu és real. Por isso, vou me entregar. Vou me entregar Totalmente. O teu toque abriu os olhos do meu coração. Eu posso enxergar e entender. Se coloque diante do Senhor essa manhã. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Pois mais vale, mais vale. Mais vale um dia no centro do teu querer que toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, Tu és tudo pra mim, Senhor. minha Tu és tudo pra mim, Senhor. colheita, minha herança. Glória. A minha fonte é o teu amor, minha colheita é o teu amor, minha herança é o teu amor. Declare mais alto para que todos saiam. A minha fonte é o teu amor, minha colheita é o teu Pega a sua voz. amor, Declare. minha herança é o teu amor. Nós te adoramos, Senhor, por não mais a outro. Não há outro. Fonte é o teu amor, Não há outro. minha colheita é o teu amor, minha herança é o teu amor. E a igreja declare, Se eu Senhor. me humilhar diante do teu altar
sacrificar aquilo que me custa, tu inclinarás os teus ouvidos O meu clamor. ao meu clamor. Só a igreja ainda declare. Mas vale. Mas vale um dia No centro do teu querer, que toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita. Se você crê nisso, se tem sido assim com você, então declare bem alto, para que todos saibam quem é o seu Deus. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custa, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale. Mas vale um dia no centro do teu querer, que toda a vida Sem jamais te conhecer, tu és minha fonte, Tu és tudo pra mim, Senhor. minha colheita, minha herança. Aleluia. Glória a Deus. Senhor, te agradecemos, ó Pai, pelo privilégio que nós temos de estar aqui te adorando, bendizendo teu santo nome, Deus. Te entregamos a vida do pastor que estará entregando a mensagem para que nós possamos praticar no nosso dia a dia, Deus, e através de nós muitas almas possam ser alcançadas, ó Pai. Que a palavra de Deus anunciada nessa manhã possa transformar as nossas vidas, ó Pai. E a cada dia nós possamos nos sentir constrangidos a fazer o seu melhor, a renunciar no nosso eu, a se humilhar diante da sua vontade, ó Pai. Essa oração que nós lhe fazemos, agradecendo no nome de Jesus, amém. Os irmãos podem se sentar. Meus irmãos, esquentou, não esquentou? Ou só eu mesmo? Jesus Cristo. Meus irmãos, Atos capítulo 19. Tem duas aqui, brigadão. Atos capítulo 19. Nós vamos ler do versículo 11 em diante. Amém? O texto nos diz assim: E Deus fazia milagres especiais pelas mãos de Paulo, de modo que até os seus lenços e aventais se levavam aos enfermos, e as enfermidades se retiravam deles, e os espíritos malignos saíam deles. Então, alguns judeus ambulantes, exorcistas, tentavam invocar sobre os que tinham espíritos malignos o nome do Senhor Jesus, dizendo: Esconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. E eram 7 filhos de Seva, um judeu e principal dos sacerdotes, que faziam isto. E o espírito maligno respondeu e disse: Eu conheço a Jesus e sei quem é Paulo, mas vós, quem sois? E o homem que tinha o espírito maligno, saltando sobre eles, dominando-os, prevaleceu contra eles, de tal maneira que fugiram nus e feridos daquela casa. E isto foi conhecido por todos os judeus e gregos que também habitavam em Éfeso. E o temor caiu sobre todos eles.
e o nome do Senhor Jesus era magnificado. E muitos dos que criam vieram confessando e expondo seus atos. Também muitos dos que usavam artes curiosas ou adivinhações juntaram os seus livros e os trouxeram e os queimaram diante de todos os homens. E feita a conta do seu preço, chegaram a 50.000 peças de prata. Assim, poderosamente a palavra de Deus crescia e prevalecia. Após a conclusão dessas coisas, Paulo propôs em espírito ir a Jerusalém, passando pela Macedônia e pela Caia, dizendo: depois que houver estado ali, importa-me ver ou ir também a Roma. E tendo enviado a Macedônia 2 daqueles que serviram consigo, Timóteo e Erasto, ele permaneceu por algum tempo na Ásia. E naquele mesmo tempo houve um não pequeno tumulto acerca do caminho, porque um certo ourives, chamado Demétrio, que fazia nichos de prata de Diana, proporcionava um lucro muito grande aos artesãos, os quais, havendo-os ajuntado com os artesãos de ocupação semelhante, disse: homem, vós sabeis que deste ofício temos a nossa riqueza. Além disso, vedes e ouvis que não só em Éfeso, mas em quase toda a Ásia, este Paulo tem persuadido e afastado muitas pessoas, dizendo que não são deuses aqueles feitos por nossas mãos. Assim, não somente o nosso ofício está sendo colocado em perigo e descrédito, mas também que o templo da grande deusa Diana deve ser desprezado, e a sua magnificência deve ser destruída, a quem toda a Ásia e o mundo veneram. Ouvindo essas palavras, encheram-se de ira e clamaram, dizendo: grande é a Diana dos Efésios. E toda a cidade encheu-se de confusão. E capturando Gaio e Aristarco, homens da Macedônia e companheiros de Paulo na viagem, eles correram unânimes para o teatro. E querendo Paulo apresentar-se ao povo, os discípulos não o permitiram. E alguns dos principais da Ásia, que eram seus amigos, enviaram e rogaram-lhe que não se arriscasse a entrar no teatro. Portanto, uns gritavam uma coisa, outros gritavam que a assembleia estava confusa, e a maior parte deles não sabia de fato a razão de estarem ali reunidos. Então tiraram Alexandre dentre a multidão, impelindo os judeus para diante. E Alexandre, acenando com a mão, queria fazer sua defesa ao povo. Mas quando eles souberam que ele era judeu, todos em uma só voz gritaram durante 2 horas: grande é a Diana dos Efésios. Então o escrivão da cidade, tendo apaziguado as coisas, disse: homens de Éfeso, qual é o homem que não sabe que a cidade dos Efésios é adoradora da grande deusa Diana e da imagem que desceu de Júpiter? Vendo que estas coisas não podem ser contraditadas, convém que vos aquieteis e nada façais precipitadamente, porque estes homens que aqui trouxestes, não são ladrões de igrejas, nem blasfemam da vossa deusa. Mas, se Demétrio e os artesãos que estão com ele têm alguma coisa contra algum homem, o tribunal está aberto, e há procônsuls que acusem uns aos outros, mas se investigam alguma outra coisa a respeito de outro assunto, este deverá ser determinado em uma legítima assembleia, porque corremos perigo de sermos questionados por causa do alvoroço de hoje, não havendo causa alguma com que possamos justificar essa multidão. E tendo dito isto, ele despediu a assembleia. Amém? Deus, muito obrigado pela tua palavra. Obrigado, Jesus, porque o texto que lemos, Senhor, vai nos mostrar o poder, Deus maravilhoso, do teu amor. O poder que o Senhor tem, Pai querido, e como o mal age para tentar destruir o agir da tua igreja, dos teus filhos, dos teus servos. Abençoa, Pai querido, esse momento da palavra, fala aos nossos corações em nome de Jesus. Amém, Senhor. Meus irmãos, hoje nós vamos falar sobre o texto que nos fala sobre a experimentação do poder de Deus. Esse texto fala muito sobre isso.
sobre os discípulos que experimentaram o poder de Deus, sobre Paulo que experimenta esse poder e apresenta esse poder a outras pessoas, sobre uma igreja que aprendeu a experimentar o poder de Deus. Meu irmão, posso pedir para você deixar aberto que está quente? Senão o pastor tem que tirar o blaze, e aí não é legal, depois de estar de blaze, tirar o blaze. Mas está quente. A questão é, meus queridos, que a igreja então começa a experimentar o poder de Deus sendo manifestado sobre a sua vida. E isso é visto através de milagres e sinais. Desde os primeiros capítulos de Atos, nós vemos que grandes milagres e sinais eram feitos pelos discípulos, tanto pelos apóstolos, tanto por aqueles que no meio do caminho se converteram e dedicaram a sua vida à grande obra do Senhor. Obrigado. E então, esses milagres e sinais já eram vistos e eram proporcionados através do Espírito Santo, através dessas pessoas. Milagres eram feitos, curas eram feitas, mortos eram ressuscitados, alimentos eram repartidos em grande número, como se houvesse uma grande multiplicação. E a gente vê esse agir dia após dia na vida da igreja. Nesse momento do texto, então, não é diferente. O povo aqui experimenta algo muito... algo maravilhoso da parte de Deus, que é a conversão e que é a cura de muitas e muitas vidas. Nós lemos do capítulo 17 e 18, que Paulo encerra então a sua segunda viagem missionária, e agora ele está indo em direção a Éfeso e a Roma, para a sua terceira viagem missionária. Veja que Paulo não está falando assim, o desejo aqui é missionário mesmo, não é tipo, gostaria de conhecer a Roma, gostaria de ir lá em Roma e se der eu falo do evangelho. Não, ele estava sendo impelido a ir a Roma para pregar o evangelho de fato. Havia necessidade de estar ali. Então Paulo, dentro dessa necessidade manifestada através do Espírito Santo de Deus, dá esse passo então. Mas antes disso, em Éfeso, acontece essa situação que nós lemos logo no iniciozinho. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias, de sorte que até lenços e aventais se levavam do seu corpo aos enfermos, e as enfermidades fugiam deles, e os espíritos malignos saíam. Amém? Ou seja, cremos em Deus, aleluia, no poder de Deus, amém? Outra pergunta, o diabo é real? Sim. O diabo é real? Satanás é real? Sim, e ele manifesta também o seu poder limitado, mas o seu poder. E ele manifesta o seu poder em cima das pessoas de muitas formas. Através de doenças, de adivinhações, através de feitiçarias, através de opressões na vida das pessoas, através da própria possessão maligna. Ele atua nesse mundo de várias maneiras possíveis, através da mentira, através da lascívia, através do pecado, através da traição, através de muitas situações que fazem com que o homem se afaste de Deus. Então, o diabo sim é real. Eu separei aqui alguns textos para que nós possamos encontrar essa realidade. Há mais de 275 passagens do Novo Testamento, só no Novo Testamento, que mencionam a vida de Satanás, o seu agir e como ele tem agido na vida das pessoas e tentado dominar este mundo. João 3,8 diz: aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio. Para isso, o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do diabo. Romanos 16,20 diz: em breve o Deus de paz esmagará Satanás debaixo dos pés de vocês, e a graça do nosso Senhor Jesus seja com todos. Tiago 4,7 diz: portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vós. João 8,44 diz: vocês pertencem, isso Jesus falando aos fariseus, aos maus, né? Vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala a sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. 2 Coríntios 11,14 diz: isso não é de se admirar, pois o próprio Satanás se disfarça muitas vezes de anjo de luz.
Jó 2,7 diz: saiu, pois, Satanás da presença do Senhor e afligiu Jó com feridas terríveis, da sola dos pés até o alto da cabeça. Meus irmãos, desde o início, desde a criação deste mundo, desde antes dele, Satanás já tinha em seu coração o desejo de usurpar o poder, de usurpar a onipotência, a onipresença do nosso Deus. E desde então ele foi expulso do céu, junto com os seus anjos, aqueles que se rebelaram. E nessa terra ele tem feito grande desgraça. Nessa terra ele tem feito grandes problemas, ele tem aliciado as pessoas, mentido para elas, apresentado mentiras como se fosse verdade. E o coração das pessoas tem sido enganado então por Satanás, que está trabalhando ferrenhamente dia após dia neste mundo. Então sim, Satanás existe, o diabo existe e o seu poder é grande. Uma coisa que eu falo nas aulas das nossas EBDs ali, quando nós vamos falar sobre Deus, o seu poder, e acabamos falando também sobre Satanás, que é opositor a Deus, é que sim, ele tem muito poder. E nós temos que tomar 2 cuidados: não subestimar Satanás e nem superestimar Satanás. Dos 2 cuidados que nós precisamos ter. Eu não posso subestimar e achar que ele não vai fazer nada, que ele não tem poder de nada, que ele nunca vai me atacar, que ele nunca vai tentar me aliciar, que ele nunca vai apresentar um pecado a mim. Eu não posso ter essa consciência, porque aquele que vive assim, ele vive errando e pecando, porque Satanás diariamente está colocando, meus irmãos, uma situação para que venhamos cair. E eu também não posso superestimar Satanás, ao ponto de falar, poxa, eu não posso contra o diabo, ele é poderoso demais, e muitas vezes nós falamos, fulano está endemoniado, e aquele fulano que nós estamos falando é um cristão, e nós não podemos conceber a ideia de que alguém lavado e remido pelo Senhor Jesus, aquele que o Espírito Santo habita nele, possa ser possesso pelo diabo. Não há possibilidade, porque o diabo não tem poder de estar aonde o Espírito de Deus está, aonde o Espírito Santo está, aonde Deus já limpou e organizou. Então eu não posso superestimá-lo, ele não tem este poder completo como o nosso Deus, porém ele é poderoso sim. E isso eu preciso ter em meu coração, para que eu não venha errar, para que eu não venha dar legalidade, dar lugar a ele. Muitas pessoas brincam com Satanás porque não acham que ele é tão poderoso assim. Muitas pessoas brincam, meus irmãos. Vão lá fazer uma visitinha lá fora, no mundo do demônio, lá no espaço de Satanás, faz uma visitinha e volta. Eu estava com uma irmã esses dias, e ela estava dando testemunho de que ela nasceu na igreja, ela compreendia quem era Deus, ela já tinha entregado a sua vida a Jesus, mas quando a sua mãe morreu, ela foi fazer uma visita para saber aonde sua mãe estava, e ela foi num determinado lugar, onde o poder do Satanás ali, de fato, se manifesta, um lugar para culto a ele, é um lugar onde ele é cultuado, venerado, adorado, louvado. Então ali se manifesta o seu poder, assim como se manifesta o poder do nosso Senhor aqui, quando nós adoramos ao Senhor, louvamos ao nosso Deus, cremos e acreditamos nele, assim também na vida de Satanás, lá no lugar onde Satanás é adorado. E ela depois falou que como foi terrível aquela experiência, porque ela viu o poder do diabo, porque ela não citou o nome da mãe dela e citaram o nome da mãe dela lá, porque ela não contou nada da mãe dela e contaram a história da mãe dela, porque alguém, segundo ela ali se manifestou e falou, olha, eu sou a fulana de tal, sua mãe, estou aqui. E daí naquele momento deu um estalo nela, ela repreendeu na cabeça, sai Satanás, não é você, e saiu dali. Mas como aquilo foi prejudicial para a vida dela. Como ela foi oprimida por aquela decisão, anos e anos e anos e anos. Satanás oprimindo a mente daquela irmã. Quando nós não damos e não entendemos o tamanho do poder que Satanás tem de fato, né? A gente comete essas loucuras, essas bobeiras, e isso vai prejudicar a vida do cristão para sempre. Quando eu não acho que ele vai agir na minha área de fraqueza, quando eu não acho que ele vai agir na minha área onde eu sempre erro, onde eu sempre falho, quando eu acho que não tem nada a ver, né? Uma palavrinha que Satanás tem usado há muito tempo, e desde que eu sou criancinho, eu ouço os pastores pregando, né? Para tomar cuidado com o nada a ver.
Cuidado com nada a ver, cuidado com nada a ver, cuidado com nada a ver. Vocês ouvem isso desde que vocês são crianças também? Porque o nada a ver vem tomando uma proporção muito grande a cada dia. Nada a ver escutar uma música, ou ir no show da Ludmilla, ou ir escutar a Pitty, ou ir fazer tal coisa, ou ouvir, né, um rock romântico, não tem nada a ver. E a gente coloca isso na cabeça, meus irmãos, não tem nada a ver, e vai indo. E de fato, para muita gente hoje não tem nada a ver. Dá para casar as duas coisas tranquilamente. Eu há pouco tempo estava vendo um conhecido amigo, que na época era até seminarista, postando stories no show, acho que era do... não era um show, acho que não era da banda oficial, eram covers do Legião Urbana. Legião Urbana ainda existe em essência? Não, né? Já se desfez, né? Eram covers. E aí ele estava lá, e muita gente, acho que era ali em Niterói, e tal, e muita gente, ele postando story, cantando e tal, seminarista. Amigo eu falei, meu Deus do céu, o que é que esse rapaz vai ensinar? Para quem que ele vai ensinar? Como é que ele vai cuidar dos seus líderes? dos seus liderados? O que é que ele vai passar adiante? Mas por quê? Porque ele aprendeu desde pequeno que não tem nada a ver. Porque estão cantando é preciso amar como se não houvesse amanhã. Não, é porque estão cantando sobre o amor e a tranquilidade e tal, né? Não tem essa dificuldade. Mas, irmãos, o pecado está nas coisas mais sutis, e essa sutileza tem entrado dentro da igreja. Hoje na EBD a gente vai falar sobre uma fé diligente, uma fé que é uma fé preciosa, uma fé cuidadosa. E aí a gente se descuida com essas coisas. A gente dá legalidade, lugar. Por quê? Porque não achamos que Satanás é tão inteligente. Porque não achamos que Satanás é tão poderoso. Porque não achamos que essas coisas tão bobinhas possam fazer alguma coisa na nossa vida. E isso vai mudando a nossa mente dia após dia. Porque dessa música do amor passa para outra, que depois passa para outra, que passa para outra. E aí a cada dia mais você vai tendo mais desejo de se envolver neste mundo. E, meus irmãos, é daí por diante. Cada vez que a gente dá espaço, e aí eu trouxe um exemplo simples, que é de uma música. E aí tem muitas outras situações que Satanás usa para entrar aí nos nossos corações, nas nossas igrejas e destruir as nossas vidas. Então, Satanás sim existe, mas nós temos o poder de batalhar contra Satanás. Aleluia! Nós temos o poder de militar contra, de lutar contra, de levantar as nossas cabeças e não ter vergonha, meus irmãos, e lutarmos verdadeiramente contra o agir de Satanás na nossa vida e na vida da nossa igreja. Esse é o poder que Deus deu à igreja. O que está escrito lá em Atos 1:8? Oi? Opa, está melhorando, já começou mais alto. Tem mais, recebereis poder. Até o final do ano a gente decora esse versículo. E vocês receberam poder, meus irmãos, e eu já preguei aqui no comecinho do ano o que significa essa palavra poder. No grego é dunamis, é uma dinamite, é o que dá origem à palavra dinamite, é uma explosão, é algo irresistível, é algo que destrói, meus irmãos. O poder de Deus destrói as armadilhas de Satanás, o poder de Deus destrói a casa, a morada, aquilo que era de Satanás, que ele dizia que era, o poder de Deus destrói. E esse poder está sobre mim e sobre você. Então Satanás sim, Satanás é real. Porém, nós cremos no poder de Deus. E nós precisamos começar a pensar então, dentro desse poder, na nossa teologia. E como a primeira pergunta foi Satanás é real, os irmãos responderam muito bem, eu queria perguntar sobre se você crê em dualismo. Você crê em dualismo? Talvez a pergunta, né, seja, o que é dualismo? Né? Alguém gostaria de fazer essa pergunta? O que é dualismo? Muito bem, Tiago, ótima pergunta. Vou te responder. O que é dualismo, meus irmãos? Tiago fez uma pergunta maravilhosa ali.
Dualismo, meus queridos, é a crença muito existente na nossa época, nessa época presente aqui. Nos últimos 300 anos, ela vem crescendo de uma forma muito grande. Isso era algo dos países mais orientais. Mas é a crença, meus irmãos, de uma consonância, que existe uma dualidade, sim, entre bem e mal, um Deus poderoso e o diabo, por exemplo, e que há a possibilidade dos dois conviverem. Em momento oportuno o diabo vence, em momento oportuno o bem vence, Deus vence, e há essa dualidade. Existe dois, mas ninguém é mais poderoso do que ninguém. Dependendo da circunstância, um vence, dependendo da circunstância, o outro vence. E aí eu pergunto, o irmão é dualista? Aleluia. Nós não somos dualistas. O que o irmão é então, irmão? Só crente é ótimo. Salvo, mais o que, irmão? Crente salvo. Liberta, aleluia. Nós somos, meus irmãos, teístas cristãos. Você crê em Deus, você crê em Cristo. Eu e você, dentro dessa ideia do teísmo, da teologia, por isso o decifrar a teologia, existem muitos tipos de teologia, ou de teísmo, teísmo aberto, teísmo agnóstico, teísmo centrado, nós temos o teísmo livre, e nós temos o teísmo cristão, que é um teísmo dentro da ideia de ser mono, único, né? Nós trabalhamos com a ideia do cristianismo e que existe um único Deus. Eu e você somos teístas cristãos, nós cremos em Deus e em Cristo, um único Deus, e aí nós temos a Trindade, mas um único Deus. Isso sou eu e você. Porém, este mundo tem pregado essa dualidade, né? Essa ideia de que existe Satanás, sim, mas que ele é tão poderoso quanto Deus, e em muitos momentos Satanás vence, meus irmãos, não há essa possibilidade, não há essa ideia. Aqueles que creem, por exemplo, no teísmo aberto, eles vão entender que existe, meus irmãos, um Deus, sim, mas que existem muitos outros deuses. É quase um panteísmo, mas um momento onde existem muitos outros deuses. Há um Deus poderoso que criou tudo, sim, mas existem outros deuses tão poderosos quanto. Nós poderíamos chamar isso aí de demônios, sem nenhuma dificuldade. Sem nenhuma dificuldade, pois os demônios estão soltos, estão trabalhando, e eles têm visões, e eles fazem adivinhações, e eles fazem chover fogo do céu se for preciso, e eles fazem milagres e curas, não como as divinas, mas fazem e efetuam. Porém, meus queridos, Satanás nunca, de forma alguma, em hipótese alguma, vencerá a Deus. A palavra do nosso Deus nos deixa claro isso. Nós lemos até alguns versículos aqui. Cadê? Romanos 16:20 diz: em breve o Deus de paz esmagará Satanás debaixo dos pés de vocês, e que a graça do Senhor seja com todos vocês. Apocalipse também, meus queridos, 12, 7 e 9 diz: houve então uma guerra nos céus. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão, e o dragão e seus anjos revidaram, mas estes não foram suficientemente fortes, e assim perderam seu lugar no céu. O grande dragão foi lançado fora, e ele é a antiga serpente chamada Diabo, ou Satanás, que engana o mundo. Ele e os seus anjos foram lançados fora da terra. Mateus 25, 41 diz: então ele dirá aos que estiverem à sua esquerda: malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Meus irmãos, a vitória já é do nosso Senhor Jesus Cristo. Desde os céus, quando ele expulsou Satanás e os seus anjos, ao dia em que ele selará o pacto feito nessa terra, de vir buscar a sua igreja e separar os bons dos maus, aonde ele lançará todos aqueles que forem maus, junto com o diabo e seus anjos, num lago de fogo e enxofre. E ali será a grande derrota de Satanás. Essa derrota já está prometida, já é algo feito, meus irmãos, mas Satanás ainda vive neste mundo enquanto essa promessa não for cumprida.
não acontecer, né? Não é não for cumprida, não acontecer. Porém, ou há necessidade de haver em nossos corações que Satanás existe, primeira pergunta que nós fizemos e respondemos, que nós não cremos que Satanás tem o mesmo poder que Deus, pois Deus é poderoso e o selou na condenação eterna, que eu não posso superestimar nem subestimar Satanás, e que há poder em mim e em você para lutar contra este maligno, contra o diabo e contra as hostes espirituais da maldade que atingem a nossa vida neste mundo que nós vivemos. Pastor, por que esse rodeio todo para falar de Satanás e aí desse poder e de tudo que tem acontecido? Logo mais à frente, a gente vai ver, versículo 11 e 12 diz assim: e Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias. Marca aí, grifa aí, extraordinária. De sorte que até os lenços e aventais se levavam do seu corpo aos enfermos, e as enfermidades fugiam deles, e os espíritos malignos saíam. Porém, logo mais à frente, a gente vai ver, no 13, e alguns exorcistas judeus ambulantes tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que tinham espíritos malignos, dizendo: esconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo vos prega. E os que faziam isto eram 7 filhos de Cefa, judeu, principal dos sacerdotes. Respondendo, porém, o espírito maligno disse: conheço a Jesus, e bem sei quem é Paulo, mas vós quem sois? E saltando neles o homem que tinha espírito maligno, e e maltratando-lhes dele todos, pois pôde mais do que eles, de tal maneira que nus e feridos daquela casa. Gente, que palavra difícil que apareceu aqui. Assenhoreando-se. Meu Jesus. Lutando, né? Batalhando contra. O que aparece nesse texto aqui? Nós temos o poder de Deus, um poder que o texto vai dizer aqui, eu pedi para vocês grifarem qual palavra? Extraordinárias. Parece um pouco redundante, né? Maravilhas extraordinárias. Se é algo maravilhoso, já é algo de um volume muito grande. Mas Lucas faz questão de escrever aqui maravilhas extraordinárias. Alguém muito inteligente, alguém sábio, um doutor. E ele faz questão de escrever aqui, meus irmãos, maravilhas extraordinárias, maravilhas que não aconteciam sempre, maravilhas que não iam continuar acontecendo sempre, maravilhas, meus irmãos, que eram para um momento específico, porque naquele momento a igreja precisava o quê? Pegar fogo, meu irmão. Era necessário. Quem já acendeu a churrasqueira aqui com um pedaço de papel e álcool? Não faça isso. Taca álcool lá no papel e risca, inflama, meus irmãos. É algo ali naquele momento explosivo, extraordinário. Parece até um milagre. Era o que aconteceu nesse momento. Havia algo acontecendo na vida da igreja. E exclusivamente neste momento, que a gente não vê esse texto se repetindo em nenhum outro momento. Extraordinário, ao ponto, meus irmãos, de que Paulo, não podendo ir, não tendo condição em se dividir em vários lugares, porque ele não era Deus, ele não era onipresente, as pessoas levavam um lenço, levavam um pedaço das suas vestes, e essas pessoas eram curadas. Mas isso era algo extraordinário, era algo maravilhoso, era algo para aquele momento. E nos dias de hoje, em todo lugar, existe uma água benzida, um tecido santo, um lenço com suor, um paletó que derruba, um paletó que cura. Em todo lugar. Todo mundo virou Paulo. Mas ninguém passa nos hospitais curar ninguém. Ninguém vai no leito de morte de ninguém lá, o mesmo que estava fazendo lá na igreja, e levar, deixa eu ir aí curar, deixa eu curar esse câncer, lá no leito de hospital.
As pessoas, meus irmãos, se apossaram, como fizeram os homens lá no versículo 13. Alguns judeus ambulantes que levavam e tentavam invocar o nome de Jesus. Essa palavra é maravilhosa, porque eles tentavam. Eles não conheciam a Jesus Cristo, eles eram judeus, mas ouvindo Paulo pregar e falar de Jesus, Paulo invocar o nome do Senhor, expulsar demônios, curar pessoas, eles tentaram fazer a mesma coisa, mas naquele momento eles brincaram com quem? Com quem? Oi? Eles brincaram com Satanás, irmão, não foi nem com Jesus. Eles foram brincar com o diabo. Quem já tentou ficar brincando com o diabo? Todos nós, irmãos. Quando a gente continua errando da mesma maneira, pecando no mesmo lugar, e a gente fica brincando com ele, ora tu, ora eu, né? Olha, basicamente isso aí, né? Brincando de casinha. E eles foram lá brincar com Satanás. Se eles podem, a gente também pode. Vamos lá tentar? Vamos lá tentar. Começou a fazer sentido a ideia do poder do diabo, o poder de Deus, a brincadeira, o entender que não há dualidade, mas existe um ser sim muito poderoso ali na pessoa de Satanás. Satanás também, meus irmãos, é espírito. Também é. Criado por Deus assim como nós. E em espírito ele sabe exatamente aonde nos tentar e como nos fragilizar, aonde nos atacar e como nos derrubar. Estes homens foram até lá e começaram a tentar expurgar e expulsar o diabo da vida lá da pessoa que estava endemoniada. E o próprio Satanás fala então, olha, Jesus, ok, eu conheço. Paulo, também. Tem falado muito dele aí, por sinal, tem me dado um trabalhão. Mas e vocês? Quem são? E vocês? Por que estão aqui? E o texto vai dizer, meu irmão, para dar aquele susto, que o Satanás voou no pescoço dos 7 homens, meu querido. E não houve quem resistisse. E ele arrancou a roupa de todo mundo para deixar em vergonha. Não tinha maior vergonha para um judeu do que andar despido, nu. Isso era vergonha, isso era chacota, isso era maldição. E Satanás os envergonhou. Satanás os envergonhou. Ao mesmo tempo que a gente vê o poder de Deus sobre a vida de Paulo, que mesmo não estando presente em corpo, curava. Que mesmo não estando presente no lugar, vidas eram salvas. Nós vemos pessoas brincando com Jesus, brincando com Satanás e sendo envergonhadas. E sendo envergonhadas. A grande questão, meus irmãos, é que eu e você temos um grande poder dentro de nós. Um grande poder dentro de nós. E com esse poder nós batalhamos. E a outra grande verdade é que muitos receberam este poder, mas estão brincando no decorrer da sua vida. Estão entrando em contradição. Estão vivendo uma vida dualista. Estão vivendo um teísmo aberto. Estão vivendo uma teologia que não está ligado ao monocentrismo, à ideia de um único Deus, mas sim de vários. Tem pessoas adorando as riquezas, adorando o hedonismo, o corpo, o prazer. Tem pessoas adorando, meus irmãos, a vida de outras pessoas. Tem pessoas adorando igreja, tem pessoas adorando a religião fulano de tal, ciclano. Quando a gente se volta para esse tipo de pensamento, a gente vê como a gente erra e como há sim o brincar com o agir do diabo, com a vida que ele tem aqui nessa terra e com o desejo que ele tem de nos destruir.
Por isso não podemos brincar, por isso precisamos voltar-nos para a palavra, meus irmãos, e viver uma vida digna diante de Deus, não olhando para o meu irmão, não querendo me comparar a ele, não querendo viver a minha vida junto a dele. Nós vivemos em comunhão, sim, meus queridos, mas a busca incessante é tua com a palavra, é você com esta palavra. Nesse momento, meu irmão, é você por você com Deus. É assim a vida. Só existe salvação, meus irmãos, para você se você buscar. Não tem como eu buscar para você, nem você buscar para os seus filhos. É uma coisa que você precisa buscar. Esse poder é a mesma coisa. Se você não buscar, se você não crer, não adianta falar no nome de Jesus, no nome do pastor fulano de tal, no nome do apóstolo Paulo, no nome da Maria, no nome do João, no nome do Lucas. Não adianta se o poder de Deus não está no seu coração, na sua vida. Nós observamos então, meus irmãos, que 1 João capítulo 4, versículo 4 diz: maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Maior é aquele que está em você, dentro de você, habita em você. Creia nisso. Não ache que isso é uma frase simples ou uma frase somente para enganar, ou não é nem enganar, né? Frase de efeito, né? Que muitos pastores falam, é palavra, é Bíblia. Aquele que habita em você é muito maior do que aquele que neste mundo está habitando e tentando a sua vida. Então não permita que Satanás te derrube, te atrapalhe. Nós temos poder contra este pecado. O versículo 18, 19 e 20 diz: e muitos dos que tinham crido vinham confessando e publicando os seus feitos, confessando publicamente os seus feitos. Também muitos dos que seguiam estas artes mágicas trouxeram os seus livros e os queimaram na presença de todos, e feita a conta do seu preço, achavam que esse montante dava 50.000 peças de prata, e assim a palavra do Senhor crescia poderosamente e prevalecia. Eles confessavam, meus irmãos. Confessar significa concordar, arrepender-se e concordar com aquilo que foi dito. Através do poder de Deus, através da resistência daqueles irmãos contra o agir de Satanás, do maligno, do diabo, as pessoas viam os milagres, as maravilhas e tudo aquilo que acontecia, e então eles confessavam, eles entendiam o que estava acontecendo. Olha, de fato, o que está acontecendo é sobrenatural. É maravilhoso, é extraordinário. Diante desse Deus nós confessamos as nossas culpas. Diante desse Deus nós confessamos os nossos pecados. E aí o que eles faziam? O que o texto faz? O que chama a atenção nesse pedacinho que a gente leu? Depois de confessar eles? Oi? Deixavam as coisas que faziam, as suas práticas. O texto vai dizer aqui que existiam muitos que faziam feitiçarias, adivinhações, que estudavam para isso, e conforme eles se converteram, eles deixaram. Meus irmãos, precisamos deixar as velhas práticas, precisamos deixar aquilo que nos afasta de Deus. Nós estamos prestes a celebrar o momento da ceia, o momento onde Jesus sela um novo pacto, que era necessário, meus irmãos, nós deixarmos a velha vida, nascer de novo e viver esse novo pacto com Ele. Aquele que se converteu, deixe as suas velhas práticas. Aquele que se converteu, não olhe para trás. Aquele que se converteu, não volte, meu irmão, como o porco dado banho, que volta para o chiqueiro. Não pise as pérolas que foram dadas pelo Senhor. A salvação. Aquele que aceita Jesus, não volte às velhas práticas. É necessário deixar. Bartimeu, quando crê em Jesus e é curado, ele dá um salto e deixa tudo para trás, capa, bolsa, tudo. É necessário deixar.
O gadareno, quando é curado pelo Senhor, quando Jesus tira os seus demônios, ele deixa para trás o quê? Ele deixa para trás os sepulcros, ele deixa para trás as correntes, ele deixa para trás aquilo que amarrava, que o prendia, que o fazia ficar no mesmo lugar estagnado, se machucando. E ele vai para onde Jesus o mandou. É necessário deixar, meus irmãos, as velhas práticas, sejam elas qual forem. Eles não se importavam se eram de valor ou não. O texto diz que dava 50.000 moedas de prata. Uma moeda de prata era um dia de trabalho, havia uma fortuna aqui, irmãos. Sabe por quê? Porque livro não era fácil de encontrar. Porque livro não era fácil de se ter. Não é igual eu e você, que a gente entra ali na Amazon e compra um por R$30. Escritores já eram difíceis. Livros, então, organizadinhos, feitos da casca ali do papiro, daquela árvore, eram mais difíceis ainda. Demoravam anos e anos e anos para ser prontos. Então eles valiam muito dinheiro. E aqueles homens se converteram, deixaram para trás, aceitaram a palavra, meus irmãos, e queimaram aquilo que não era de Deus. Escondido, acanhadinhos. Vou deixar guardado aqui porque vale muito dinheiro, não. Diante de todo o povo, eles juntaram os seus pertences e queimaram. De hoje em diante, nós não adoramos mais Satanás. Entendemos que ele tem poder, sim. Fizemos muitas coisas com ele, mas hoje servimos a um Deus que é totalmente poderoso, onisciente, onipresente, onipotente. Nós queremos um Deus que pode todas as coisas, e hoje nós seguimos a este Deus. Que possa ser assim nas nossas vidas, meus irmãos, que por onde nós passarmos, nós possamos levar essa palavra, essa verdade. Se porventura você ainda não deixou, meus irmãos, se porventura você ainda não abandonou aquilo que você trazia lá do mundo, lá de fora, abandone, deixe. O secularismo tem entrado nas nossas igrejas, a vida do mundo tem entrado nas nossas igrejas. Muitas igrejas têm vivido pelo status, têm vivido pelo dinheiro, têm vivido pela ganância, e não por almas. Isso tem entrado dentro das nossas igrejas. Nós precisamos nos manter uma igreja firme, real, verdadeira, que se importa com o nosso irmão, que vai buscá-lo, que se interessa por ele, por almas, hoje e sempre. Então abandone aquilo que não agrada a Deus, abandone as práticas que não estão em direção ao Senhor, abandone o andar com Satanás e o agir de Satanás na sua vida, a opressão que ele causa, e viva uma vida totalmente guiada por Deus. Eu e você somos de Deus e vivemos para Deus. Amém? Nesse momento, meus irmãos, nós vamos passar para o memorial, que é a ceia do Senhor. Neste momento aqui, Satanás percebeu novamente que não tinha poder sobre ninguém. Neste momento aqui, Satanás percebeu que selado estava a sua derrota. Que a morte que ele achou que era dono não era mais sobre o seu poder. Que o engano sobre a vida do homem não mais prevaleceria. Jesus aqui neste momento, meus irmãos, derruba toda a possível autoridade que Satanás achava que tinha. Logo no início do ministério de Jesus, Satanás o leva para ser tentado. O Espírito Santo o leva em direção a Satanás, porque Satanás desejava tentar a Jesus. Mas ali foi outra derrota de Satanás. E assim tem sido até hoje. Satanás é derrotado dia após dia. Quando você acorda, dobra os seus joelhos e agradece pela noite que você teve. Satanás é derrotado dia após dia. Quando você está indo para o seu trabalho, você liga a sua rádio e coloca lá os louvores, a palavra do Senhor para rodar, para tocar. Satanás é derrotado dia após dia. Quando diante dos seus problemas e das suas dificuldades, você não blasfema, você não murmura, você não reclama, mas você pede a Deus direção. Você pede a Deus para ensinar o caminho e a direção a se tomar. Satanás é derrotado dia após dia. Quando ele apresenta a você, diante dos seus olhos,
um pecado lindo e cheiroso, bonito, agradável, e você repreende em nome de Jesus. Satanás é derrotado dia após dia, quando você confirma e declara: Senhor, eu sou teu. Nesta noite, neste dia, nós celebramos a derrota de Satanás mais uma vez. Hoje, meus queridos, nós celebramos, porque Satanás não tem poder sobre as nossas vidas. Caído está e caído ficará. Eu quero passar aqui, na mão das nossas irmãs, os 2 elementos. Irmão Antônio, leva até as mãos da irmã Maria, por favor, o microfone, para que ela possa estar orando, agradecendo esse momento. Santo Deus, eterno Pai, graça te damos, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Nós agradecemos, ó Deus, a oportunidade que Deus tem dado, a noite que Deus nos deu, para que possamos estar aqui hoje, ó Deus, nesse momento, agradecendo a Deus por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Agradecemos, ó Deus, pela chuva que cai. Agradecendo a Deus, ó Pai, por essa igreja maravilhosa que Deus tem cuidado dessa igreja, a igreja poderosa de Jesus Cristo. Jesus que esteja cuidando de todo o ministério da música, dos homens, das mulheres, ó Deus, e cuidando, ó Pai, desse dia maravilhoso. Agradecemos a Deus por esse momento que o Senhor está nos dando para participar, ó Deus, dessa comemoração da ceia do Senhor. Que o Senhor possa estar abençoando todos nós. Sabemos que o Senhor é o Deus poderoso da nossa vida, tudo Ele faz. Nós não somos nada sem esse Deus poderoso. Esse Deus é o Deus que nos ama, que cuida de nós cada instante, nos dando força, nos dando saúde para vencer. O Senhor Jesus sabe, ó Deus, o que eu estou passando, sabe como é que eu estou, e o Deus poderoso que possa estar cuidando de mim nesse momento difícil que a gente está passando. Mas o Senhor é poderoso para tudo que tiver de acontecer, que a gente, o Deus está no controle de tudo, que Deus possa estar nos dando um dia abençoado, dando um dia abençoado, Deus, para que possamos, Deus, estar cuidando, agradecendo a Deus por tudo, Pai. Deus é maravilhoso, poderoso. Obrigado, Pai, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Nós agradecemos, Pai, em nome santo de Jesus Cristo. Amém. Amém. Amém, meu querido. Então, se você foi batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, se na igreja onde você foi batizado, você foi ensinado que não há ninguém maior nem melhor do que o Senhor Jesus Cristo, nosso Deus, que Ele é criador do céu e da terra. Se você crê no Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador, e dessa maneira você foi levado às águas, você está em comunhão com a sua igreja. Talvez você esteja nos visitando hoje, está em comunhão com esta igreja também. Você está apto a viver este momento conosco. Então, as nossas amadas irmãs, enquanto nós cantamos, vão estar passando e distribuindo os elementos, e logo depois nós vamos todos estar rememorando esse momento. Amém. Pão da vida, pão dos céus, pão de Deus é meu Jesus, pão que dá ao coração alegria, paz e luz, pão
Algum irmão ficou sem pegar o elemento, o pão e o suco de uva, o vinho? Dá sim a passar aí? Falta você só, né? Ah, sim, irmão Paulo também. Pode passar, irmã Regina. Pão da vida, Pão dos céus, pão de Deus é meu Jesus, pão que dá ao coração alegria, paz e luz, pão que dá ao coração alegria, paz e luz, sangue que Jesus verteu é de vida eficaz. Este sangue ao coração, força, amor e vida traz. Este sangue ao coração, força, amor e vida traz. Vem Jesus me abençoar, enche-me de ti, Senhor, pois almejo te servir e te honrar, meu Salvador, pois almejo te servir e te honrar, meu Salvador. Nosso Deus é o pão da vida. Senhor Jesus Cristo, assim se fez por nós. Pode abrir aí a primeira tampinha. E como pão, meus irmãos, os irmãos sabem que muitas vezes eu faço o pão, inclusive estou devendo o pão da ceia, que eu fazia um pouco mais. Mas para a gente fazer o pão, a gente prepara todos os ingredientes, joga água e amassa. Amassa, amassa. Depois de amassado ele cresce, eu amasso de novo. Passo no cilindro, enrolo. Jesus Cristo, quando diz que ele era o pão, ele estava se referindo a este sofrimento, ao ser amassado, apertado, partido. Naquele momento ele parte o pão, moído, triturado. Jesus fez isso, meus irmãos, para que a palavra que nós lemos hoje, de sermos poderosos contra Satanás, contra as armadilhas do inimigo, Jesus fez isso para nos provar e nos mostrar que Ele estava tomando sobre Ele as maiores dores que nós poderíamos ter, e que qualquer coisa que Satanás tentasse infligir sobre nós seria pequeno diante do seu sacrifício. Que através desse sacrifício o poder de Deus estaria sobre nós. Era necessário, meus irmãos, que Jesus passasse para que hoje eu e você estivéssemos aqui. Mateus capítulo 26, versículo 26 diz: e enquanto comiam, Jesus tomou o pão, pegou, abençoou e o partiu ao meio e deu aos seus discípulos e disse: pegai e comei, este é o meu corpo. Comamos dele todos. Da mesma maneira, no seu sangue nós temos a vitória. E no versículo 27 diz: e tomando o cálice, deu graças e deu a todos, dizendo: bebei dele todos. Bebamos.
Ah, Deus maravilhoso, Tu és grande, Pai. Muito obrigado, Deus, pela oportunidade que temos de viver este momento, Pai. Muito obrigado porque podemos declarar com a nossa boca, Pai, com os nossos lábios, com toda a força que temos, que nós Te amamos, Deus. Que nós nos alegramos de relembrar, Pai querido, que na cruz do Calvário o Senhor entregou a sua vida. Que ali de fato o Senhor morreu, Pai. E nos alegramos em saber e em dizer, Pai querido, que 3 dias depois o Senhor estava vivo, ressuscitou, Pai querido, e nos promete que ressuscitaremos contigo também, Deus. Muito obrigado pelo Teu sacrifício, Pai. Hoje é dia de alegria, de celebração, de festa, Pai, porque entendemos, Deus maravilhoso, o propósito do Senhor nessa terra, o propósito do Senhor em nossas vidas, Pai. Muito obrigado, como muito bem foi orado pela irmã Maria Magalhães, Pai. O Senhor é a melhor escolha das nossas vidas. Aleluias, nós Te louvamos. Amém, Senhor. Glórias ao Teu nome. Meu irmão, deixa guardadinho, tá? Vamos passar recolhendo. Aleluia, Senhor. Tu és Deus maravilhoso que quebra todas as cadeias, Pai. Glórias ao Teu nome, Jesus. Tu és o Deus que quebra todas as cadeias. Destrói muralhas e derruba as fortalezas. Destrói muralhas e derruba as fortalezas. De pé, igreja. Tu és o Deus que cura todas as doenças. Tu és o Deus que cura todas as doenças. Que purifica, justifica e santifica. Tu és tremendo, maravilhoso e conselheiro, vitorioso, leal de Judá. Tu és a fonte de água viva, bem cristalina, que me sacia e me faz cantar. Aleluia, eu sou feliz em Te amar, meu Salvador. Aleluia, eu tenho paz, pois encontrei no Teu amor alegria, vida eterna e louvor. Tu és o Deus que quebra todas as cadeias. Tu és o Deus que quebra todas as cadeias. Destrói muralhas e derruba as fortalezas. Destrói muralhas e derruba as fortalezas. Tu és o Deus que quebra todas as doenças. Tu és o Deus que cura todas as doenças. Que purifica, justifica e santifica. Tu és tremendo, maravilhoso e conselheiro, vitorioso, leão de Judá. Tu és a fonte de água viva, bem cristalina, que me sacia e me faz cantar. Aleluia, eu sou feliz em Te amar, meu Salvador. Aleluia, eu tenho paz, pois encontrei no Teu amor alegria, vida eterna e louvor. Videira, 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 vida. 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 Oh, Tu és tremendo, maravilhoso e conselheiro,
faz cantar. Aleluia, eu sou feliz em te amar, meu Salvador. Aleluia, eu tenho paz, pois encontrei no teu amor alegria, vida eterna e louvor. Glórias a Deus. Pode sentar, meus queridos. Nosso Jesus, a videira verdadeira. Aleluias. Meus irmãos, que bênção celebrar esse momento com vocês. Um momento de muita alegria mesmo. Eu gosto de dizer que para mim a ceia é um momento de muita alegria. Porque, meus irmãos, que momento maravilhoso é poder celebrar com vocês. Tá? Saber, né, do sacrifício do nosso Senhor Jesus. Saber que a gente pode ir juntos, né, cantar, nos alegrarmos, né, rememorarmos esse momento. Então, para mim, é sim, de fato, um momento de muita alegria. Eu tenho alguns avisos, já vai finalizar. Aqui. Pedido para os novos membros procurar a irmã Vanessa Vitorino para realizar a ficha de cadastro da igreja, com nome, telefone e endereço, tá bom? Então, os novos membros, aqueles que estão chegando agora, que foram aceitos por aclamação, talvez a irmã Vanessa ainda não conseguiu pegar todos os dados dos irmãos. Hoje ela não está presente agora de manhã, irmã Áurea. A irmã Áurea está lá atrás, né? É sempre irmã Vanessa ou irmã Áurea. Levanta a mãozinha, irmã Áurea. Alguém não conheça ainda ali, a irmã Áurea, é ela. Aquela bênção ali. Ah, sim, é porque nem todos os novos membros estão no grupo da igreja. Aí esse pessoal que está chegando, né, poder falar direto com a irmã, porque aquela lá é uma tabela de aniversário, né? Essa é uma ficha mesmo, com dados dos irmãos, nome do pai, da mãe, data de batismo, tudo isso aí, porque é bom, tá certo, a gente ter. Lá na Madama era bem interessante, porque sempre que um amado irmão falecia, por exemplo, a gente tinha uma ficha completa do irmão, né? Sabia a data que ele foi batizado, quando ele ingressou na igreja, da onde ele veio antes, nome do pai, da mãe, todo mundo. E aí tinha um pequeno histórico ali, a gente conseguia fazer uma notinha bonita, né? Referente à vida daquele irmão. Claro que não é só por isso que a gente quer a ficha do irmão, ninguém está pensando nisso aí. Mas, né, pastor fazer uma visita, os irmãos, os diáconos fazerem uma visita ao amado também, tá certo? Nós temos aí também, dia 7/10, domingo que vem, aniversário do culto da consagração, tá bom? Aniversário de 1 aninho da consagração, que é o culto da quinta-feira, um culto de oração. Vai ser no sábado, tá bom, irmãos? 19 horas, certo? Dia 8/10, almoço da MCM, no domingo, tá bom? Valor R$13. Ih, mudou, vai ser estrogonofe. Ia ser franga parmegiana, não ia? Ah, tá. Não, Mandaça, a culpa é sua, Mandaça. Eu vou passar a culpa para Mandaça dessa vez, ela que escreveu para mim. Frango à parmegiana, não é estrogonofe, aleluia. Meu irmão, vai ser um filézão de frango de uns 2 palmos assim, grandão. Arroz, feijão, purê. Amém, meus irmãos? No dia 25/11, já bem mais lá na frente, mês que vem, final do mês que vem, Conferência Essência, buscando a espiritualidade e a musicalidade, tá bom? Oficina de preparação para a ordem de culto, repertório com o ministro de música Gilmar, da Igreja Batista Central em Trindade, prática de banda com o ministro Samuel Lopes, da Igreja Batista em Copaleme, técnica vocal com a fonoaudióloga Rosana Lucas e o professor de canto Paulo Castelo, Igreja Nova Vida em Santa Catarina,
bateria com o baterista do Fruto Sagrado, pastor Silas Júnior, presbiteriana do Fonseca, e prática de coral com Glorinha Araújo, regente do coro da Igreja Betânia em Rio Bonito. Culto às 19 horas com a participação das práticas adquiridas nas oficinas com os proletores, tá bom? Primeiro lote para inscrição, R$30 com almoço, até o dia 25 deste mês. Até o dia 25 deste mês, o irmão vai pagar R$30, um valorzinho muito acessível, já com o almoço, tá? Material impresso, todas as situações que o irmão vai precisar para esse dia de curso e o almoço. Amém? Valor tá bom, tá, meus irmãos? R$30, isso é maravilhoso. Para mais informações, procurar a irmã Rafaela. Irmã Rafaela, levante sua mãozinha. Lá no cantinho, ó, com a moça dos cabelinhos de fogo ali. Irmã Rafaela, só procurar ela, tá certo? Opa, pelo jeito tem outra mensagem. Irmão Jaime, reunião da comissão depois da EBD, tá bom? Reunião... Coisa rápida, vai ser 20 minutinhos. Então, comissão do acampamento. Cadê a comissão do acampamento? Tá por aí? Tá quase todo mundo aí. Aí, benção. Reunião depois da EBD então, tá certo? Benção? Então vamos para a nossa EBD rapidinho, que o pastor ainda vai dar EBD para os jovens hoje. Vamos embora. Irmãos que vieram, que são na minha sala, que fariam estudo comigo. A gente vai lá para os jovens hoje, beleza? Todo mundo.